O que acontece quando alguém treinado para enfrentar inimigos humanos se depara com algo que não pertence a este mundo? Este não é um relato sobre guerra, nem sobre heroísmo convencional. É a história de um homem que jurou silêncio por décadas, não por medo de punição, mas porque o que viu desafiava qualquer estrutura conhecida de realidade. Ele não fala de discos voadores ou batalhas espaciais. Fala de um encontro breve, íntimo e profundamente perturbador que deixou marcas não no corpo, mas na forma como ele passou a enxergar a própria existência. Se este testemunho for verdadeiro, então talvez o maior perigo não esteja no que veio do céu, mas no que isso revela sobre nós. O nome dele era Elias Montenegro, capitão da reserva, especialista em operações de reconhecimento e sobrevivência em ambientes hostis. Durante 22 anos, serviu em missões que nunca apareceram em jornais, nem constam em registros públicos. Florestas densas, fronteiras instáveis, regiões onde o mapa termina e o silêncio começa. Era conhecido entre os colegas por uma característica incomum. Elias não falava mais do que o necessário. Não por frieza, mas por uma espécie de economia emocional. Aprendera cedo que palavras demais criam vínculos, e vínculos em campo custam vidas. O episódio que mudaria tudo ocorreu em setembro de 1998, durante uma operação oficialmente descrita como exercício de rotina em uma área isolada do interior amazônico. A missão envolvia apenas 3 homens. Nenhum deles carregava câmeras, dispositivos de comunicação de longo alcance ou qualquer equipamento fora do padrão. O objetivo, segundo a ordem verbal recebida, era simples: verificar interferências eletromagnéticas que vinham afetando radares civis e militares da região. Nada que sugerisse contato, ameaça ou risco fora do esperado. Na terceira noite, algo começou a sair do padrão. O ar parecia mais pesado, como se a floresta respirasse em outro ritmo. Os insetos silenciaram quase por completo, e o som constante da mata, aquele fundo vivo que nunca cessa, simplesmente desapareceu. Elias percebeu isso antes dos outros. Anos de treinamento o haviam ensinado que o silêncio absoluto em ambientes naturais nunca é neutro. É um aviso. Pouco depois da meia-noite, o equipamento de navegação apresentou falhas simultâneas. Bússolas giravam sem direção, relógios atrasavam e avançavam de forma errática. Um dos soldados sugeriu recuar, mas Elias sabia que a retirada exigiria autorização que não chegaria a tempo. Decidiram aguardar até o amanhecer. Foi então que a luz apareceu. Não desceu do céu como em histórias conhecidas. Não houve ruído, explosão ou movimento visível de aproximação. Ela simplesmente estava ali, entre as árvores, a cerca de 50 metros. Uma luminosidade opaca, esbranquiçada, que não projetava sombras corretas. A luz não iluminava, distorcia. Elias sentiu uma pressão imediata no peito, como se o ar tivesse sido substituído por algo mais denso. Os outros 2 homens congelaram. Um deles começou a chorar sem perceber. Não havia ordem a ser dada, nem protocolo para aquilo. Elias tentou falar, mas a própria voz parecia distante, como se viesse de outro corpo. Quando a figura se moveu para fora da luz, ele entendeu que não estava diante de uma máquina. Era uma criatura alta, esguia, com proporções que imitavam vagamente a forma humana, mas erravam nos detalhes. Os braços eram longos demais, o pescoço quase inexistente, e a cabeça tinha uma simetria desconfortável, precisa demais para ser natural. A pele não refletia a luz, parecia absorvê-la. Não havia olhos visíveis, apenas 2 cavidades escuras que davam a sensação de profundidade infinita. Elias sentiu algo que nunca havia sentido em combate. Não era medo de morrer. Era a certeza de que sua existência havia sido observada muito antes daquele momento. A criatura não se aproximou, não tocou, não fez gesto algum que pudesse ser interpretado como agressão. Ainda assim, Elias caiu de joelhos. Não por submissão, mas porque o próprio corpo deixou de obedecer.
Dentro da mente, pensamentos que não eram seus começaram a se formar. Não como palavras, mas como conceitos inteiros, compreendidos de uma vez só. Ele entendeu, sem que ninguém dissesse, que sobreviver àquele encontro não era garantido. E que, se sobrevivesse, jamais seria o mesmo. A luz pulsou uma última vez. O silêncio tornou-se absoluto. E então, tudo desapareceu, como se nunca tivesse existido. Mas Elias permaneceu no chão por longos minutos, incapaz de se mover, sentindo que algo havia sido deixado para trás, não no ambiente, mas dentro dele. Quando o amanhecer chegou, apenas Elias ainda estava consciente. E naquele instante, antes mesmo de ser resgatado, ele soube que aquela criatura não era o maior problema. O verdadeiro terror seria tentar viver sabendo o que agora ele sabia. Elias foi encontrado horas depois por uma equipe enviada às pressas. Embora oficialmente ninguém jamais tenha admitido que aquela missão tivesse saído do controle. Dos 3 homens, apenas ele respondeu aos chamados. Os outros 2 estavam vivos, mas em estado catatônico, com os olhos abertos e sem qualquer reação a estímulos. Nenhum ferimento aparente, nenhum sinal de luta. Apenas corpos que pareciam presentes, mas vazios. Elias tentou explicar o que havia acontecido ainda no helicóptero, mas as palavras não se organizavam. Sempre que tentava descrever a criatura, sentia uma pressão intensa na cabeça, como se algo o impedisse de avançar naquele pensamento específico. No hospital militar, os exames não apontaram anormalidades físicas relevantes. Não havia intoxicação, infecção ou trauma cerebral detectável. Mesmo assim, ele permaneceu internado por semanas. À noite, o sono era interrompido por imagens que não pareciam sonhos. Não havia cenas caóticas ou monstros correndo atrás dele. Eram visões silenciosas, ambientes vastos, estruturas impossíveis, paisagens que não pertenciam à Terra e, em todas elas, a sensação constante de estar sendo observado. Os médicos registraram o caso como estresse pós-traumático severo. Uma explicação conveniente. Mas Elias sabia que aquilo não explicava o que estava acontecendo dentro da sua mente. Ele começou a perceber alterações sutis na forma como pensava. Não se tratava de inteligência aumentada ou habilidades especiais, como em histórias fantasiosas. Era algo mais perturbador. Ele passou a antecipar eventos simples com precisão desconfortável. Sabia quando alguém iria entrar em um cômodo segundos antes de acontecer. Respondia perguntas antes mesmo de serem feitas, não como intuição, mas como lembrança de algo que ainda não havia ocorrido. Certa madrugada, um homem que Elias nunca tinha visto entrou em seu quarto sem bater. Não vestia uniforme, não se apresentou e não fez perguntas diretas. Apenas disse que o que Elias havia presenciado não deveria ser descrito como encontro. Aquilo, segundo ele, fora apenas uma consequência. Elias tentou exigir explicações, mas o homem apenas o observou por alguns segundos, com uma expressão que misturava curiosidade e cautela. Antes de sair, deixou uma frase que ficaria gravada na mente de Elias pelo resto da vida. Eles não vêm de longe. Vêm de dentro do que vocês ainda não entendem. Poucos dias depois, Elias recebeu alta com a condição de afastamento definitivo de qualquer operação ativa. Foi oficialmente reformado, com uma pensão silenciosa e a recomendação informal de nunca comentar o ocorrido. Os outros 2 soldados jamais se recuperaram. Um morreu 3 anos depois em uma clínica psiquiátrica. O outro permanece vivo até hoje, segundo registros internos, sem nunca ter pronunciado outra palavra. De volta à vida civil, Elias tentou retomar uma rotina normal. Mudou de cidade, evitou antigos contatos e passou a trabalhar em atividades solitárias. Mas a sensação de vigilância nunca desapareceu. Não era paranoia. Não havia medo constante. Era algo mais frio. Como se, em certos momentos, ele deixasse de ser apenas um indivíduo e se tornasse um ponto de observação. Com o passar dos anos, as lembranças do encontro não se apagaram, mas se reorganizaram. Detalhes que antes pareciam desconexos começaram a fazer sentido.
A criatura não se movia como algo biológico, não respirava, não reagia ao ambiente. Era como se estivesse parcialmente fora da realidade física. Elias passou a acreditar que aquilo não era um ser no sentido tradicional, mas uma interface, uma presença projetada para interagir com algo específico, a mente humana. O que mais o perturbava não era a aparência da criatura, mas a certeza de que ela não demonstrou surpresa ao encontrá-los. Não houve avaliação, curiosidade ou reação defensiva, apenas reconhecimento. Como se aquela interação fosse esperada, planejada ou inevitável. Em alguns momentos, Elias se perguntava se o contato realmente havia terminado naquela noite, porque, em certos instantes de silêncio profundo, ele sentia a mesma pressão no peito, a mesma sensação de conceitos se formando sem palavras. E então surgia a ideia mais aterradora de todas. Talvez a sobrevivência não tivesse sido um acaso. Talvez ele tivesse sido escolhido justamente por ser capaz de continuar vivendo depois de compreender algo que nunca deveria ser compreendido. E se isso fosse verdade, então o encontro não tinha sido o fim de nada. Tinha sido apenas o começo. O tempo passou, mas para Elias a sensação era de que algo permanecia suspenso, aguardando. Ele nunca falou publicamente sobre o ocorrido. Não por lealdade a ordens militares ou medo de represálias, mas porque cada tentativa de organizar o relato resultava na mesma conclusão inquietante. As palavras humanas eram insuficientes. O que ele havia experimentado não era um evento isolado no espaço e no tempo, mas uma sobreposição. Como se por alguns instantes, duas realidades tivessem ocupado o mesmo lugar. Anos depois, já distante de qualquer vínculo oficial, Elias foi procurado por um pesquisador independente, um homem obcecado por casos de encontros anômalos envolvendo militares, pilotos e operadores de radar. Ele não pediu provas, não tentou convencer, apenas ouviu, durante horas. Elias percebeu que aquele homem não estava interessado em confirmar a existência de extraterrestres, mas em entender padrões. E foi ao falar com ele que Elias se deu conta de algo que jamais havia admitido nem para si mesmo. Todos os relatos semelhantes ao seu tinham um ponto em comum. Não importava o país, a época ou o contexto. Em nenhum deles havia agressão direta. Não havia invasão no sentido clássico. Havia sempre uma interação breve, silenciosa, seguida de alterações cognitivas profundas nos envolvidos. Alguns enlouqueciam. Outros se isolavam, poucos continuavam funcionais. Mas todos carregavam a mesma sensação persistente, a de terem sido tocados por algo que não precisava tocá-los fisicamente. Elias começou a perceber que aquilo não era um encontro aleatório, mas um tipo de teste, não tecnológico, mas perceptivo. Como se a criatura tivesse avaliado não o corpo, mas a capacidade da mente humana de sustentar determinadas informações sem colapsar. Essa ideia o levou a uma conclusão ainda mais desconfortável. Talvez a maioria das pessoas simplesmente não sobrevivesse a esse tipo de contato consciente. Talvez o choque não estivesse na presença do outro, mas no que essa presença revela sobre a própria estrutura da realidade. Em uma noite específica, quase 10 anos após o ocorrido, Elias teve a experiência mais perturbadora desde a missão. Ele não estava dormindo. Estava sentado, lendo, quando sentiu a mesma alteração no ambiente. O silêncio artificial, a sensação de densidade no ar. Não houve luz dessa vez. Nenhuma forma visível. Apenas a certeza absoluta de que não estava sozinho. Diferente da primeira vez, não houve paralisia. Ele conseguiu se mover, respirar, pensar. E então, dentro da mente, surgiu um entendimento claro e frio. O contato inicial não havia sido completo. Aquela criatura não havia vindo observar. Havia vindo marcar. Elias não foi escolhido por coragem, treinamento ou acaso. Ele simplesmente possuía uma estrutura mental capaz de manter a integridade diante daquilo que não pode ser integrado ao pensamento comum. Depois dessa noite, Elias começou a questionar a própria noção de humanidade. Se aquela entidade não era biológica,
Não era tecnológica e não se originava de um ponto específico do espaço. Então, o conceito de extraterrestre era insuficiente. Talvez o erro estivesse em imaginar o universo como algo externo, quando na verdade certas formas de consciência coexistiam em camadas que raramente se tocavam. Ele passou a acreditar que a criatura não representava ameaça no sentido tradicional. Não havia intenção de dominação, destruição ou conquista. Havia indiferença funcional, como um cientista observando uma reação química. O problema não era o que aquela presença queria, mas o que acontecia com o ser humano depois de compreendê-la minimamente. Elias percebeu que, desde o contato, havia perdido algo essencial: a capacidade de acreditar que a realidade era sólida, estável e completa. Tudo passou a parecer provisório, frágil, condicionado à percepção. E isso, mais do que qualquer criatura, era o verdadeiro terror. Porque significava que aquilo que chamamos de mundo poderia ser apenas uma superfície, e que algo muito mais antigo, silencioso e atento, sempre esteve logo abaixo, esperando o momento certo para ser notado. Elias entendeu, com o passar dos anos, que o maior efeito do contato não foi o medo, mas o deslocamento. Ele continuava vivendo entre pessoas, conversando, trabalhando, cumprindo rotinas, mas havia uma distância invisível entre ele e o resto do mundo. Não era superioridade. Era incompatibilidade, como alguém que viu os bastidores de um espetáculo e depois foi obrigado a sentar novamente na plateia, fingindo surpresa. Ele nunca mais teve outro encontro direto. Nenhuma luz, nenhuma forma, nenhuma presença tão clara quanto a primeira. Ainda assim, a sensação de continuidade jamais desapareceu. Era como se aquela criatura tivesse deixado uma porta entreaberta dentro da mente dele. Não para a comunicação constante, mas para a lembrança. Um lembrete silencioso de que aquilo não havia sido um acidente isolado no universo. Em certos momentos, Elias se perguntava se a criatura realmente havia vindo de fora. A ideia de algo atravessando distâncias cósmicas para observá-los começava a parecer simplista demais. Talvez o contato tivesse ocorrido não porque eles estavam em um lugar específico, mas porque, naquele instante, 3 mentes humanas estavam expostas de uma forma rara, desarmadas, silenciosas, perceptivas o suficiente para serem notadas. A morte dos 2 companheiros passou a pesar de forma diferente com o tempo. Elias deixou de vê-la como consequência do trauma e passou a enxergá-la como falha de adaptação. Não física, mas conceitual. Eles não morreram porque foram atacados. Morreram porque algo quebrou por dentro. Algo que não conseguiu se reorganizar após ser exposto a uma verdade incompatível com a estrutura humana comum. Essa percepção trouxe a Elias uma culpa constante. Não por ter sobrevivido, mas por ter compreendido que sobreviver talvez não fosse uma vitória. Em alguns momentos, ele se perguntava se a criatura havia errado. Se ele, Elias, era realmente o tipo de mente que deveria continuar carregando aquilo. Porque sobreviver significava viver sabendo que a realidade aceita pela maioria é apenas uma versão filtrada, simplificada, talvez até artificial. Nos últimos anos, Elias começou a registrar seus pensamentos em cadernos que nunca mostrou a ninguém. Não como denúncia, nem como prova, mas como tentativa de organizar o indizível. Em uma das anotações, ele escreveu que o maior erro da humanidade foi acreditar que estaria sozinha até encontrar algo diferente. Talvez nunca tenhamos estado sozinhos. Talvez apenas não fôssemos interessantes o suficiente para sermos percebidos conscientemente. Pouco antes de morrer, já idoso, Elias comentou com a única pessoa que ainda confiava que não temia a morte. O que o inquietava era a possibilidade de que a morte não encerrasse o contato, mas o aprofundasse. Se aquela criatura existia em outra camada da realidade, então atravessar o limite da consciência humana talvez não fosse um fim, mas uma aproximação. As últimas palavras registradas em seu diário não falavam de medo, nem de advertência. Falavam de aceitação. Ele escreveu que, se aquele contato teve algum propósito, não foi o de ensinar ou dominar,
mas o de lembrar à humanidade que ela não é o centro, nem o topo, nem o observador final da existência. Apenas mais uma forma de consciência tentando entender onde está. E se o relato de Elias for verdadeiro, então talvez o mais assustador não seja a ideia de criaturas que não são da Terra. O verdadeiro terror é pensar que algumas delas já sabem exatamente quem somos, há muito tempo, e que quando decidem se revelar, não é para serem vistas, mas para ver quem consegue continuar existindo depois disso.